muitas vezes tem mãe que usa muitas vezes da história de que vai voltar a trabalhar e tira o peito. Mãe, eu te digo de verdade, faça um esforço gigantesco para você não tirar o peito do teu bebê. E hoje nós trouxemos a nutricionista Luna Serra, porque ela está aqui no nosso programa para nos ajudar sobre esse relacionamento mãe e filho e a importância também de você trazer seu filho para perto de você ainda tão novinho, né? Que é muito fofo. Hoje ela veio nos ajudar. Ela é nutricionista materno e infantil e ela veio trazer algumas informações principalmente sobre a importância de você amamentar seu filho, não é isso? Primeiramente, bom dia, né? É um prazer estar aqui falando desse tema que eu sempre digo, eu sou duvidosa porque eu tenho um carinho muito especial por essa área. Tem algumas convidadas, todas as convidadas que a gente traz são muito interessantes, a gente gosta demais. Mas tem algumas convidadas, algumas entrevistadas que a gente traz que a gente vê no rosto que ama. Eu tenho assim, né? Um amor muito grande. Acho que por todos os benefícios também do aleitamento, né? Sim. Não só para o bebê, mas não só para o bebê, mas para a mãe. A gente sempre tem que começar falando dos benefícios. Acho que a gente não consegue mudar o primeiro tópico, né? A gente tem que lembrar a importância para o bebê, a questão de que diminui alergias, protege esse bebê, maior imunidade. É um bebê que vai ter menos risco de ter diabetes lá na frente, né? É um bebê que vai estar mais protegido. E aí a gente não pode esquecer da mãe. A gente tem um binômio, às vezes a gente fala do bebê, mas a mãe também tem benefícios. Com certeza. Você sabe que você está tocando num assunto e aí eu volto bem mais atrás para chamar a atenção das mães que estão assistindo o nosso programa, inclusive para duas situações numa gestação. Tem mulheres que demoram para ter filhos muito preocupadas com a estética. Isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não tem algo mais divino, mais gratificante, mais importante e necessário na vida de uma mulher do que uma gravidez. Muitas vezes você é preocupada, porque minha barriga vai crescer demais, porque eu não vou ter mais o corpinho que eu tinha. Tira isso da sua cabeça. Deus, ele é tão maravilhoso que um ser maravilhoso que ele coloca na sua barriga, ele te traz tudo que há de melhor. Depois tua barriguinha volta para o mesmo lugar. Depende de você também conquistar. Porque tudo volta ao lugar, tudo volta ao lugar. Mas Vanusa, eu não fiquei do mesmo jeito. Também depende um pouquinho de você, mas eu posso lhe garantir que não tem coisa mais gostosa do que uma estética, do que você ver seu filho do seu lado, você amamentando seu filho e sabendo que ele é o amor da tua vida, que ele veio só para acrescentar mais ainda na tua vida. Primeiro passo, minha amiga, fique grávida, do jeito que você sonhou, do jeito que você desejou. Faça uma família e não se preocupe com a parte estética. Segundo, amamentar o seu filho se faz necessário. Não se preocupe com o seu peitinho, porque ele vai estar do mesmo jeito que Deus quer que ele esteja. Por quê? Porque amamentar é divino, é maravilhoso. Tudo volta no seu devido lugar, porque tudo é bênção, tudo é gratidão que você tem que ter para Deus. É divino. E o que é divino só acrescenta na tua vida. Eu tenho que falar isso, sabe? Porque tem muitas mulheres que deixam de ser mães muito preocupadas consigo, mas não sabem. Vamos trazer os benefícios para a mãe primeiro. Pra mãe. De uma mulher que amamenta. Ela não tem menos risco até, eu sei que não é muito ligado, mas até do câncer. Sim, a gente tem menos risco de alguns tipos de câncer, a gente tem menor risco de hemorragia pós-parto, até tem estudos que comprovam, né, a manutenção do peso. Sim. Então, sua fala é muito importante, que nesse momento, assim, não é estética, mas é claro que a mãe também tem que ter aquele cuidado, aquele acolhimento. Né? E, assim, esse momento é realmente aquela ligação dela com o bebê, aquele momento daquele vínculo, daquele amor. A preocupação, assim, é realmente estar com o bebê dela. Então, são vários benefícios, né, que a gente já listou e poderia passar o dia falando aqui sobre isso, mas realmente ela tem que focar naquele momento, aquela relação. Além do que, o bebê também desenvolve emocionalmente, né? Então a gente tem esse vínculo mãe e bebê realmente aí para levar em consideração. Aí a gente vai falar desse amamentamento, né? De você amamentar seu filho, mas eu queria muito que você falasse da alimentação durante essa gravidez desta mãe
que vai amamentar essa criança. E eu queria saber se é mito ou se é verdade que durante a gestação, o que você come, o que você leva para dentro de você vai influenciar nesse leitinho depois que o bebê começa a se amamentar. Sim, a gente tem uma influência, tá? Primeira coisa que a gente tem que desmentir é que mãe come por 2, tá? Mãe não come por 2, gente. A gente tem, a gente calcula a necessidade dessa mãe, tem um acréscimo, claro, que a mãe gasta energia, né, durante a amamentação, requer a energia da mãe, então a gente tem esse acréscimo, mas assim, o mais importante é ela focar em alimentação saudável. Ela evitar industrializados, evitar excessos, ela preferir alimentos mais naturais e assim, sobre estudos que determinam a exclusão total de um alimento, a gente não tem. Então a gente tem que fazer o acompanhamento daquela mãe para ver como está a alimentação. E uma coisa que eu sempre digo que assim, me encanta muito é o fato de o que a mãe come, ele saboriza o leite, né? Assim, grosseiramente falando. Então, isso ajuda até na introdução alimentar. O que a mãe come pode influenciar quando for na introdução, porque ele já está acostumado com aqueles sabores. Então, uma boa alimentação não só serve para a mãe durante a gestação e o pós-parto, como também na introdução desse bebê. Eita, você falando assim, podemos dizer que os refrigerantes tirados nessa amamentação, de uma certa forma, vai ser muito bom para esse bebê. Vai ser bom. Ele e para a mãe. Para os dois. Ele não vai nem dizer assim, ai, na hora que sentir, ai, eu tomava muito no peitinho da minha mãe. O povo tem mania de dizer que o bebê sente falta. O bebê está conhecendo agora, ele não vai sentir falta de uma coisa que ele não conhece. Verdade. Então, a gente tem que adaptar já, a partir daquele momento, a alimentação da mãe para ter um retorno lá na frente. E você sabe que falando a respeito disso, eu acredito que quanto mais você amamenta, mais tua barriguinha seca. Tem muitas mães que relatam, Eu tem estudos que comprovam. Eu acho que isso aconteceu comigo. A gente tem um gasto de energia, né? A gente acho que eu sequei minha barriguinha só amamentando meu filho. Dizem. Mas tem essa história, não tem? Tem. Não sei se é mito, se é verdade, mas eu coloquei na minha mente que funcionava e funcionou. Mas tem estudos que comprovam realmente a manutenção do peso. Aí só fazer um parêntese, né? Sim. Que não é hora de fazer restrições. Sim. A gente tem que comer de forma adequada, porque como eu disse, a gente gasta energia. Né, então a gente tem que ter todos os grupos, principalmente o carboidrato, ele que é excluído, sim, né? Ele é fonte de energia, então a gente precisa dele. Então a mãe precisa de um acompanhamento especializado realmente para saber o que consumir, que como eu falei, não é por 2, mas vai ter um acréscimo. Mas quando você fala assim do não é por 2, você está certíssima, mas ao mesmo tempo é importante que essa mãe se alimente bem, adequado, porque também ela pode passar mal. Pode. Amamentando o bebê e deixando de ter a alimentação adequada. Isso pode acontecer? Pode sim, porque como eu falei, requer energia. Então, sim, a mãe que come menos do que o necessário, como é que ela vai produzir leite, né? Pode até impactar na quantidade dessa produção, no volume dela, que ela tem, né, ter um quadro de anemia, algum problema de saúde. Então, a gente tem que ter cuidado. Na verdade, é assim, entre aspas, não tem segredo. É uma alimentação equilibrada, variada, né? Que tenha todos os nutrientes necessários para aquela mãe. Muito bom. É tipo assim, eu cuido do bebê quando eu cuido de mim. E cuide de mim. Muito bom. Vamos reforçar, então. A gente já reforçou essa situação de como as mães devem realmente amamentar. Você viu aquela história que a gente estava falando, né? Que ter a oportunidade de chegar na empresa, voltar a trabalhar e continuar amamentando esse filho. Eu acho extremamente interessante. Isso é um alerta para as empresas. Quer dizer, não é tanto tempo assim. Então, assim, você pode ter uma chancezinha ali do seu filho vir até a empresa para receber aquele leitinho, porque às vezes ele tem essa necessidade. Mas se caso isso não acontecer, como essa mãe pode continuar amamentando esse filho e ele não perder esse desejo de continuar mamando? Tá, primeiro a gente tem que lembrar que, por lei, a mãe tem direito de amamentar em um local público, privado, ela tem esse direito, tá? Ela não pode ser constrangida por amamentar, até porque é um ato natural e lindo, né? E aí, as mães que trabalham também de carteira assinada, ela tem direito, depois de 120 dias que ela passou com o bebê dela, passou 120 dias se dedicando à amamentação, ela retorna ao trabalho e ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos, tá? Que ela pode tanto amamentar o bebê como tirar aquele leite. Se a empresa não tiver, ela pode fazer um combinado com a empresa de sair 1 hora mais cedo. E as mães que preferem deixar já o alimento, a gente pode fazer essa retirada de leite e a estocagem. A gente tem o passo a passo para fazer isso em casa. Então, assim, ela pode usar um frasco de vidro com tampa de plástico rosqueada, aqueles café solúvel ou maionese, que é de vidro, tá? Não de plástico, ou algum recipiente que ela compre especificamente para isso. Importante ele estar esterilizado, ou seja, ela vai colocar em água fervendo,
mexendo, né, por 8, 10 minutos e esperar secar. E aí, 15 dias antes de voltar ao trabalho, ela já pode começar a tirar, para poder ir estocando. Então, assim, esse leite, de acordo com as normas brasileiras, ele pode ficar até 15 dias congelado. Então, ela tira esse leite, congela. No outro dia, o bebê mama, ela tira mais um pouquinho, congela, para quando ela voltar a trabalhar, ela já tem um estoque. Então, ela se sente mais segura para voltar a trabalhar. Quando você fala assim, por exemplo, se essa mãe dá o peito e também já começa nesse hábito de intercalar, corre o risco desse bebê desistir do peito? Essa história de não amamentar o bebê diretamente no peito, pode acontecer desse bebê não querer saber do peito? Mas... Dependendo do utensílio que a gente usar, ele pode ter aqui, a gente chama de confusão de bico, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado como ofertar, qual o volume que ofertar, mas, de forma geral, o bebê que ele continua sendo alimentado pelo leite da mãe, a gente vê a mãe já ansiosa para chegar em casa, que aquele final do dia é o momento dela de botar o bebê no peito. Então, assim, a gente tem que conduzir essa mãe para ofertar da melhor maneira, né? Ofertar em copos, sempre utensílios que não façam essa confusão. A qualidade desse leite, ele perde de alguma forma? Você falou que ele pode ficar 15 dias no congelador. Mas se o bebê for beber esse leitinho, ele vai sentir alguma diferença? Assim, a qualidade do leite, dependendo da forma como for armazenado ou como foi descongelado, ele pode alterar. Então, por isso que é importante a mãe procurar alguém especializado que possa acompanhar ela, ajudar na primeira vez, para ela ver realmente o passo a passo de como deve ser feito, para que ele não tenha alteração. Mas continua com os benefícios para o bebê. Muito bom. Por exemplo, essa mãe que volta a trabalhar, ela não vai poder ir tantas vezes até esse bebê como a gente fica em casa amamentando. Toda hora que qualquer chorinho, qualquer coisinha, a mãe tá lá com um peitinho ali na boca do filho. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Como a gente já pode ajudar essa mãe, já preparando essa mãe também com as vezes que ela vai amamentar essa criança, mesmo ainda estando de licença em casa. Isso. Primeiro a gente tem que fazer um parêntese, né? Nem todo choro é de fome. Mas todo... é dengo, né? Mas toda amamentação é acolhedora. Então, você diz, meu Deus, ele fica o tempo todo no meu colo. Mas, às vezes, ele quer o colo da mãe. Então, assim, a mãe, a gente sempre aconselha a rede de apoio dela também, né? Já ser orientada junto dela. Por quê? Porque a mãe vai sair, quem vai ficar com esse bebê? Ela vai ficar, meu Deus, será que vai dar da forma correta? Será que vai fazer da forma correta? Então, assim, a gente também tem que aconselhar a rede de apoio dela. Quem vai ficar pro bebê, como fazer? Para quando ela sair, ela se sentir mais segura. E aí, assim, a quantidade de vezes que você vai amamentar esse bebê, já para ir se acostumando, acontece também por os bebês da mesma forma? Porque, assim, a gente tem as tantas vezes que a gente vai se alimentar sendo pessoas adultas, né? De criança até a fase adulta. Mas e o bebezinho? Tem como a gente se organizar quando o assunto é peito? Peito não. Peito a gente é livre demanda. Quem manda é o bebê. Ele mama o tempo que ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Ele diz o momento que ele vai ficar ali no peito. O que a gente faz esse controle é a introdução do complemento, que seria o leite da mãe, né? A gente oferta a cada 3 horas e a gente vai calculando, regulando o volume. Tá? Então, assim, a mamada é em livre demanda, mas o leite a gente sempre oferta a cada 3 horas e a gente vai calculando o volume de acordo com a capacidade desse bebê. Muito bom. E essa questão da rede de apoio é muito importante. Demais. Muito importante, porque quem está ao redor vai poder ajudar. Ou, de repente, levar o bebê para a empresa onde a pessoa está. De uma certa forma, vai dar mais flexibilidade, vai ajudar mais essa mãe, vai dar mais apoio. O pai, nesse momento, é tão importante a participação do pai nesse momento, né? Até porque, assim, quem tem um pai próximo, que ajuda, ele ainda continua sendo a maior rede de apoio, né? É quem está com a mãe 24 horas, quem ajuda ela. Mas a gente tem que lembrar que rede de apoio é qualquer pessoa que esteja ali com você. Às vezes uma cuidadora, a sua vizinha, alguém da sua igreja que lhe ajuda muito. Então, assim, a gente tem que ver quem é a rede de apoio dela. Nem sempre vai ser o pai, mas se for, ótimo, né? A gente aconselha a rede de apoio em tudo também. Vamos reforçar essa ideia dessa mãe não deixar de alimentar essa criança como deve ser alimentada e principalmente tentar não tirar o peito dessa criança. Ah, vou voltar a trabalhar, já vou logo colocar um outro leite para substituir. Muitas vezes a desculpa é o trabalho, mas tem várias formas de você poder se organizar e continuar amamentando essa criança.
Não é para todo mundo, mas eu digo de verdade que se você fizer um esforçozinho, talvez você vá conseguir. A gente precisa alertar essas mães pela questão até da mortalidade, né? A gente sabe que amamentar é ter vida, é mais tempo de vida, né? Isso, a gente sabe que amamentar reduz, né, essa mortalidade nas crianças. E assim, é o que eu sempre digo, eu defendo o aleitamento, mas aleitamento, apesar de ser natural, nem sempre é simples. Então, a primeira coisa que eu digo para todas as mães é: não tenham medo ou vergonha de pedir ajuda. Sim. Porque assim, é meu segundo filho, o primeiro. Não importa. Toda vez que nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, se você está com uma dificuldade naquele momento, você precisa de ajuda naquele momento. Então, assim, procure ajuda, procure um profissional que seja habilitado para estar com você. E eu sempre digo, né? O melhor de tudo é sempre o conhecimento. Então, você ir atrás de alguém que saiba lhe orientar, que saiba lhe apoiar, é essencial nesse momento. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Muito bom. Você, como nutricionista, o que você fala, principalmente de morando no Nordeste, nesse clima tão quente, sobre leite e água? Por exemplo, amamentar, eu sei que é difícil falar sobre esse assunto porque mexe com várias opiniões, mas amamentar essa criança até o 6º mês, sem nem um pingo de água? Nada, olha. Para mãe, parêntese, para mãe, a gente tem a questão da hidratação hídrica, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Como eu disse, tudo que ela tá oferecendo pro bebê vem dela. Então, a mãe precisa de atenção no consumo de água e líquido, mas o bebê não. O corpo é uma maquininha muito inteligente. Nada de ali nada. Um algodãozinho molhadinho nos lábios, nada disso. Nada. O leite, ele é produzido na quantidade do que o bebê precisa. Então, ele já tem a hidratação que o bebê vai precisar. Meu bebê tá com muita sede porque tá quente. Bota no peito, ele mama. E aí tá resolvido. Esse leite já tá tanto com leitinho como com a aguinha ali, tudo. O leite é a coisa mais mágica que existe. Ele é completo. Mas isso é tão complicado porque se divide tantas opiniões, né? E a gente tem muitos mitos, a gente ainda tem, assim, muitas coisas que a gente precisa desmitificar, porque a gente ainda tem a questão cultural, né? Então, assim, antigamente eu fazia, só que às vezes a gente não via a consequência, porque meu filho deu certo. Mas o da colega, será que ele foi tão bem sucedido assim? Então, assim, a gente não tinha o estudo antigamente do impacto desses mitos, então a gente tem que ter muito cuidado. Só que como é uma coisa cultural, a gente sabe que não vai dizer, olha, você está errada. A gente tem que tomar cuidado de como conversar. Então, a gente tem que dar informação para a mãe querer amamentar. Não é a gente que vai ditar, que a gente fala, é bom, a mãe tem que amamentar, mas quem vai escolher no fim é ela. Então, o que a gente tem que dar é informação para ela querer amamentar. Muito bom. Vou tocar num assunto para a gente encerrar a nossa conversa, que eu particularmente é mais uma curiosidade minha. Por exemplo, a nutrição. É nutrição ou é genética? Também, se não tiver essa informação, não tem problema. Você tem uma criança novinha que você descobre que ela tem alto colesterol. Você acha que durante essa amamentação tem alguma ligação à alimentação da mãe relacionada ao alto colesterol? Pode ser genética, por exemplo, de pai, de mãe, que aquela criança tem o alto colesterol. Às vezes ela é magrinha, quando vai fazer os exames está com alto colesterol. Não come nenhum tipo de besteira. Essa amamentação tinha influência ou pode ser genética? Pode ter influência até na introdução, como também no aleitamento, tá? E a gente tem que lembrar que estética não é a saúde interna, né? Então, assim, nem toda pessoa que é magra tá com os exames ok. Então, a gente tem que fazer uma investigação individual para saber se foi a questão da alimentação, se é uma questão genética, se é uma questão de saúde, algum distúrbio, né, que a pessoa pode ter, metabólico. A gente tem que investigar. Isso vai ser individual. Então, cada pessoa a gente vai ter que ver mesmo de forma individual. Mas aí fica a dica, né? Se alimentar direitinho. Durante a gravidez, para esse peito, o que essa mãe seria mais recomendável? Vai depender de mãe para mãe, de pessoa para pessoa, alimentação também? Assim, a gente vai calcular de acordo com a mãe, né? A gente vai ter que ver o peso, vai ter que ver a atividade que ela faz, como é a rotina dela, para calcular qual a necessidade que ela tem, que a gente chama de valor energético, né? A gente calcula o que ela precisa.
E também faz o acréscimo necessário para, durante a gestação, o primeiro trimestre do segundo e do terceiro tem uma necessidade diferente. Então, assim, a gente vai de acordo com cada mãe. Porque uma mãe que já está acima do peso, a gente dificilmente vai querer que ela ganhe tanto peso, né? A gente vai ficar controlando. Uma mãe que está desnutrida, a gente já vai prezar de outro tipo de alimentação. Então, dependendo da mãe, a gente vai ali controlando. Eu me lembro até que durante a gravidez de uma colega minha, ela era sempre muito apaixonada por caju. E a mãe dizia, minha filha, coma caju os 9 meses. Eu quero que você coma caju os 9 meses para ser maravilhoso para esse bebezinho. Isso acontece muito. Acontece. A gente ainda tem os alimentos que tanto são colocados na dieta como os que são tirados. Mas, assim, o que a gente tem que ver é o equilíbrio e a variedade, né? Tem mãe que vai desejar o caju, então, assim, não é uma fruta, é algo que a gente não vai ali tirar, mas não obrigatoriamente exagero, né? ela precisa comer. Se ela sentir vontade, ela pode. Muito bom, muito bom. Faltou alguma informação que você ainda queira levar para quem está em casa? Também queria dar informação, né, para todas as mães, como eu já disse, não sinta vergonha em pedir ajuda. E também as mães, eu queria fazer, a gente está no mês de maio, é o mês de doação de leite humano, então eu queria fazer um parêntese e falar para as mães que estão amamentando e têm leite excedente, ela pode procurar um banco de leite para poder fazer essa doação. É só entrar em contato que o próprio banco de leite já orienta. Então, se você está amamentando exclusivo, mas ainda tem leite excedente, você pode ser uma doadora e ser 2 vezes mãe, né? Com certeza. E aí a gente chama atenção, gente, quando a gente vai perguntando, a gente pensa que não tem mais nada sobre o peito, o bico do peito, que é sempre a dúvida das mamães. Ah, eu não amamentei meu filho porque eu não tinha um biquinho que meu filho pudesse. Isso também é mito, né? Isso também é mito, tá? A gente tem vários tipos de mamilo, né? A gente tem o protuso, que a gente diz que é invertido. Então, assim, o mamilo invertido, que a gente diz que é para dentro do peito, ele talvez algumas mães sintam dificuldade. Porque, assim, quando o bebê vai mamar, aquele estímulo no céu da boca faz com que ele tenha um reflexo de sucção. Então, algumas mães podem ter dificuldade, mas não é que ela não vá. Se ela tiver o apoio, a ajuda, provavelmente dê certo a amamentação. Esse biquinho vai aparecer. Vai aparecer. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá? Eu tenho também o Instagram, Nutriluna Serra, então pode seguir nas redes sociais, que qualquer dúvida é só mandar que a gente responde. Tá certo, muito obrigada, tá? Eu que Continua aqui com a agradeço. gente. Que bom a gente falar sobre esses assuntos, como é bom a gente falar sobre mãe e filho, a questão do amamentar. É muito bom, gente.